Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 86 a 89. No livro 13 de Salmos, esse é o único salmo que é dedicado, que é atribuído a Davi. Neste salmo, Davi expressa novamente o seu clamor a Deus. O motivo desse clamor não é especificado, mas Davi se volta a Deus pedindo que incline os seus ouvidos e responda-o, pois ele se encontra aflito e necessitado. Até o verso 4, Davi de forma contínua pede que o Senhor preserve a sua alma, se compadeça dele, que o Senhor dê alegria ao seu servo, pois ele eleva a sua alma ao Senhor. Em seguida, Davi aponta para a graciosidade de Deus. Deus é perdoador, ele é bom, ele é rico em misericórdia para com os que o invocam. Por isso, novamente ele clama: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Davi novamente se volta em adoração ao Senhor, declarando que ele é incomparável. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Verso 10 nos afirma: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Após adorar o Senhor, Davi novamente se volta em oração, agora dando ações de graças a Deus. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Mas a parte final do salmo volta ao clamor inicial. Davi termina o salmo declarando: volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Davi tipifica Cristo aqui em oração. Assim como Davi humildemente orou ao Senhor, pedindo socorro em meio à aflição, da mesma forma, Cristo se submeteu à vontade ao Pai. Mesmo diante de grande agonia, mesmo diante de sua própria morte, ele perseverou em oração, entregando a sua vida aos cuidados do Pai. E isso ensina justamente o princípio que deve dominar nosso coração. Seja qual for a circunstância, temos o dever de permanecermos em oração diante de Deus, confiando no seu bom propósito. O Salmo 87 se destaca entre todos os outros salmos que falam sobre a cidade de Sião. Este salmo vai além, pois ele fala sobre os habitantes de outras nações, nações gentílicas, que agora são incorporados entre os cidadãos de Sião. O salmo é iniciado tradicionalmente por esse cântico de louvor a Sião, fundada por ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Após essa abertura comum a muitos salmos que falam sobre a cidade de Sião, agora ele destaca muitos povos que agora são inseridos como habitantes de Sião. Raabe, uma menção ao Egito, a Babilônia, a Filistia e Tiro com a Etiópia. Eles nasceram em Sião. E a respeito de Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. A partir desse salmo podemos afirmar que não importa onde os crentes verdadeiros vivam, eles estão arrolados entre os cidadãos de Sião, a cidade que é sustentada por Deus. E isso acontece justamente porque agora são parte da comunidade de Cristo, do povo de Cristo. Pertencem agora a Jerusalém celestial, ao povo que foi remido por Deus e que agora habita em Jerusalém. Jerusalém era o sinal da habitação de Deus com seu povo. E esse povo agora, de forma espiritual, habita juntamente com Deus para sempre. O Salmo 88 é, sem dúvidas, um dos salmos mais obscuros de toda a Bíblia. Este é um salmo de clamor, de pedido de socorro ao Senhor, porém não apresenta nenhum tipo de esperança. Não há nenhuma gota da resposta ou da certeza de que Deus irá respondê-lo. Apenas um longo lamento do salmista diante da sepultura, diante de toda a sua aflição. Como de costume, esse salmo começa com um clamor por socorro. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega a tua presença, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. O salmista está clamando da sepultura,
Ele é contado com aqueles que descem ao abismo. Ele é como um homem sem força, atirado entre os mortos. Ele declara que o Senhor o colocou em uma profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, e sobre ele pesa a ira do Senhor. Por isso, dia após dia, ele vem clamando ao Senhor. Ele levanta suas mãos ao Senhor e se pega naquele questionamento: será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam suas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas quando volta a si, novamente se pega clamando ao Senhor por socorro. Tanto de dia como de madrugada ele se dirige ao Senhor em oração. Mas o Senhor o rejeita e o leva a questionar por que o Senhor está o rejeitando e ocultando dele o seu rosto. E o salmo se encerra com essa linguagem sem resposta. Ele se vê em uma longa escuridão, sem resposta de Deus. Este salmo prefigura a própria experiência de Cristo na cruz, desamparado pelo Pai, abandonado pelos seus próprios discípulos, totalmente sozinho, recebendo a ira de Deus, sem nenhuma resposta. E nós muitas vezes podemos nos sentir assim. Podemos achar que estamos diante ou sob um céu de bronze, que Deus não nos ouve, que ninguém se importa conosco e temos uma vida aparentemente sem resposta de Deus, sem esperança. Ainda assim, podemos ter a certeza de que Deus está presente conosco, pois Cristo suportou a ira por nós. Cristo foi abandonado, desamparado na cruz, para que nós pudéssemos ter a certeza de que temos livre acesso a Deus. Mesmo quando parecermos sem resposta, sem nenhuma ação de Deus em nosso favor, diante do nosso clamor, podemos ter a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele está atento a nós, e de que assim podemos buscá-lo, sabendo que Ele nos dará resposta no tempo apropriado. O Salmo 89 trata principalmente sobre a aliança de Deus com Davi. O salmo é iniciado com um louvor a Deus, declarando a fidelidade do Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Essas declarações se estendem até o versículo 4, quando então, no verso 5, são substituídas por declarações sobre a majestade de Deus. Os céus celebram as suas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? A partir do verso 19, a aliança com Davi é introduzida. Após louvar a Deus, o salmista declara no verso 20 que o Senhor encontrou a Davi, o seu servo, e o ungiu com seu óleo santo. A mão do Senhor estará sempre com ele, e o seu braço o fortalecerá. O ungido do Senhor invocará o Senhor, dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Essa é a declaração do Senhor diante da aliança davídica. Porém, o verso 38 apresenta uma quebra. Porém, apesar da aliança, o Senhor agora repudiou o seu povo. Agora a ira santa do Senhor está queimando contra o seu povo, e o salmo se encerra com um pedido para que Deus se volte para eles. Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. A grande expectativa que existia diante do juízo de Deus é cumprida plenamente em Cristo. O povo, diante do juízo, esperava pelo Messias prometido, pelo descendente de Davi, e essa expectativa encontra satisfação em Jesus, aquele que cumpre plenamente essa promessa, cumprindo assim a aliança davídica.